Horizonte, a Ascensão do Reino. Escrito por Edgar Willian. Capítulo 1. Ao nascer do sol. Não importava se do lado de fora dos portões o povo morria de fome, frio, desesperança, ou se o povo meramente dormia. Tudo que importava estava dentro do palácio, mais precisamente no quarto que mais recebia luz quando amanhecia o dia. Tudo o que importava estava mergulhado no ventre da esposa, por quem não tinha nenhuma fagulha de amor. Ainda assim, ultimamente esmerava-se nos cuidados dedicados à megera que gerava seu novo filho. O dia ainda não havia se banhado de sol por completo, mas aos poucos a luz se esgueirava quarto adentro por meio das frestas entre as cortinas. Aos berros desesperadores, provocado pelas contrações, Dona Carlota Joaquina já havia acordado todos os criados e hóspedes do palácio de veraneio. Seus filhos mais velhos, do lado de fora do quarto, rezavam para que a mãe não morresse. Achavam que ela não teria chances de sobreviver a julgar pelos grunhidos e berros que ela emitia. Os gritos eram preocupantes. Nem mesmo os pássaros tiveram tímpanos para continuarem repousando à janela. Voaram antes mesmo de fazerem suas performances matinais. Dom João VI se limitava a roer as unhas, sentada em uma cadeira banhada a ouro, ansiava tocar o mais breve possível o rostinho delicado de seu novo herdeiro. Permanecia no quarto, ainda que as tradições dissessem que ele devesse ficar do lado de fora, mas ele era um monarca, poderia fazer o que quisesse e queria estar ali. Nas paredes, diversas gravuras de Dom Quixote esperaram ansiosamente para contemplar o nascimento do novo príncipe. Aquele quarto parecia ter vida própria. Ele se emocionava com a energia de cada hóspede. As servas do palácio sempre diziam que o quarto nunca era o mesmo após ser usado por pessoas diferentes. Elas juravam que em algumas vezes ele sorria, em outras chorava, e que tinha medo quando ele estava com raiva. O quarto enfurecia-se com hóspedes futriqueiros. Não suportava que lhe tocassem a decoração. Porém, agora ele estava prestes a receber um hóspede fixo. As janelas foram descobertas e o sol iluminou o quarto. Carlota respirou um pouco aliviada com o ar que entrou, mas o alívio na respiração não amenizou as dores. Por Deus, tirem essa criança de dentro de mim, estou a morrer de dores. Calma, minha senhora, na hora certa ele vai sair, tentou acalmar a criada. Calma? Hei de ter calma só se eu der uns sopapos nessa sua cara preta, depois que essa criança sair de dentro de mim. A parteira lhe instruía a fazer forças, mas Carlota reclamava, pois já havia esgotado toda a sua energia. Só lhe restava acusar a parteira de incompetência. Ou tu me fazes dar à luz essa criança, ou quem há de perder a luz será tu e toda a tua maldita família. Estou fazendo o que posso, Alteza, disse amedrontada a pobre parteira. Não está fazendo nada, só apertando minha barriga com essa mão podre. E isso de nada adianta, minha filha. Ah, meu santo, se acalme, mulher, vais morrer engasgada na petulância. Se tu não fosses o príncipe, mandaria decapitá-lo. Onde já se viu falar desse jeito com uma mulher prestes a dar à luz? Como eu queria que minha mãe estivesse aqui e não no Palácio Real. Ela sempre te ajudou nesses momentos. Assim, ninguém receberia seus desaforos. Nana, o que podemos fazer para acelerar esse parto? Não aguento mais ouvir os gritos de Carlota. É possível fazer parto aberto, Alteza. Nunca, jamais vão cortar minha barriga. Por onde entrou, vai sair esse serzinho macabro. Uma das servas lhe seca a testa, outra segura-lhe a mão e a terceira lhe massageia os pés. A que segura as mãos se deita ao lado de Carlota. Você ficou doida, negra? Onde já se viu deitar-se com uma princesa?
Perdoe-me, rainha, mas farei a senhora dar à luz. Segure firme a minha mão. As mãos da rainha se entrelaçaram às da criada. Os olhos fitaram uma a outra. A criada sussurrou algumas palavras em sua língua materna. Os ecos das palavras na mente da rainha a hipnotizaram. A criada cantou palavras de ordem que fizeram, em poucos instantes, o bebê procurar a origem do canto, saindo do ventre da mãe. A parteira cortou o cordão umbilical e enrolou o bebê em uma manta e entregou para a princesa. Carlota saiu do transe e se emocionou. Chorou copiosamente ao receber o filho nos braços. Dom João VI demorou um pouco para perceber que o parto havia sido finalizado, pois suas pálpebras pescavam o sono que o corpo lutava para não sentir. Respirou aliviado, agradeceu a criada pelo que seja lá o que ela tivesse feito. O pai coruja sentou-se ao lado da esposa para observar o pequenino que estava sendo amamentado. Tomou um susto. Em sua cabeça, um turbilhão de pensamentos. Deveria ele passar a limpo as razões para o que os seus olhos viam ou deveria esperar que a esposa se recuperasse do parto? Não teve dúvidas, era um príncipe, poderia fazer o que quisesse e quando quisesse. Saiam todos do quarto. Não, pelo amor de Deus, quero criados aqui para o que eu precisar. Quando eu ordenar, voltem, mas por hora quero que se retirem. Esperou que as criadas e as parteiras saíssem do quarto. À porta estavam os outros filhos que manifestaram o desejo de entrar para conhecer o novo irmãozinho. Mas o rei fechou a porta, sinalando com a mão que eles deveriam esperar. Voltou-se à esposa. Podes começar a explicar os cabelos de fogo desta criança, Carlota. Como poderei explicar alguma coisa? Pergunte para Deus. Deus? É, Deus. Carlota, não me faças de tolo. Esse filho é meu? Não tem ninguém com cabelos dessa cor na minha família. João, pelo amor dos céus, eu acabei de passar pelo inferno para trazer essa criança e você vai ficar me enchendo o saco por causa da cor do cabelo? Não sei, sua bisavó ou a minha deveriam ter cabelos de fogo. Tu me corneastes, não é, sua desavergonhada? Não, não me torres o saco! Após se descontrolar e se estressar com as indagações acusadoras do príncipe, a princesa começa a tremer. Tu deverias estar no teatro, sabia? É muito atriz essa mulher. A criança escorrega das mãos de Carlota. Ela começa a ter um ataque nervoso. Capítulo 2. O cônsul manipulador. Não é nenhum exagero dizer que a ganância por poder e a ignorância do homem provocaram no decorrer da história diversas crises políticas, econômicas e sociais. Partilhar sempre pareceu ser algo pejorativo, quando, na verdade, se o mundo tivesse partilhado mais, menos sofrimento teria existido. Uma dessas crises está diretamente ligada a um dos nossos personagens principais e, de certo modo, norteou a nossa história até aqui. A propósito, desculpe-me, caro leitor, por não lhe ofertar, a princípio, uma narrativa com ação e aventura, como fora descrito na capa deste livro, mas prometo que nas próximas páginas iniciaremos uma jornada rumo ao horizonte. Quando em 1798 nasceu Dom Pedro I, ao mesmo tempo Napoleão chegou ao Egito, a pretexto de interferir nos negócios do Império Inglês e criar estratégias para a revolução que a França espalhara pela Europa. O sol de queimar a pele causava em toda a tropa um desejo profundo de retirarem todo o uniforme empacotante, 3 camadas superiores de manga longa e 2 na parte inferior. Claro que para o clima da França o uniforme era ideal, mas no calor derretiam. Napoleão delegou funções aos seus homens de confiança, mas ao principal deles, Felipe, pediu que o acompanhasse.
Você não quer que eu não me trate por você perto de outras pessoas, disse caminhando em direção à sua tenda. Certo, senhor. O senhor não quer que eu lidere alguma tropa a fim de agilizar alguma estratégia para sairmos mais rápido desse inferno? Inferno é pouco, mas não. Quero você do meu lado. Aos líderes já deliberei as ações estratégicas que julgo importantes para o nosso governo. Quanto a você, em breve direi qual o nosso propósito nessa terra tão iluminada pelo sol. Entra em sua tenda e começa a se despir. Toma 2 canecas de água e serve-se de vinho. Não viemos por fins militares? Ah, meu nobre companheiro, como eu gostaria de poder te dizer tudo. Não entendo, senhor. Não precisa me chamar de senhor quando estivermos sozinhos. Muito bem. Já passamos por esse diálogo inúmeras vezes, mas sempre me perco na adequação do tratamento a você, de acordo com os espaços que nos rodeiam. Sem problemas, é isso que gosto em você. O quê? A desatenção? Não, claro que não. Enfim, viemos... Os olhos de Napoleão estavam desesperados por encontrar algo que poderia mudar a sua vida para sempre. Ele estava no Egito, não porque o enviaram, mas porque induziu aos outros que o enviassem. Em uma reunião do consulado, controverso governo francês, Napoleão, um dos 3 cônsules, deixou escapar algumas frases que foram gatilhos na mente dos outros 2 cônsules que integravam o governo. Fora decidido então que ele deveria ir ao Egito com a sua tropa e tomar dos ingleses os negócios para que as trilhas da França se ampliassem. Ele não estava motivado por alguma estratégia da Revolução Francesa. Na verdade, ele estava atrás de uma relíquia que lhe daria o poder definitivo para conquistar o mundo. Aquela fome de poder era latente em seu ser, consumia a alma. Estava prestes a conquistar a França para si, mas queria ter controle sobre todo o mundo. Nem mesmo seu mais próximo companheiro de vida e batalhas sabia qualquer coisa sobre o desejo de Napoleão de encontrar essa relíquia. Napoleão não sabia qual era a forma da relíquia. Sabia apenas que aquele era o ano em que a relíquia iria se apresentar ao sol e que depois que a tivesse em mão, poderia se tornar o rei das nações. Tudo estava meticulosamente calculado até a chegada ao Egito, mas o resultado dessa viagem era impreciso, pois faltavam informações que pudessem lhe mostrar o que aconteceria. Durante muito tempo se perguntou e estudou o mundo para ter uma ideia dos lugares onde deveria procurar pela relíquia. Ele viera ao Egito, pois se a relíquia iria se apresentar ao sol e se a relíquia tinha algo de sobrenatural, qual outro lugar do mundo teria sol suficiente para essa relíquia se apresentar? Além do sol naturalmente escaldante, o Egito era o lugar no mundo onde mais se cultuava o sol. Mas ele não tinha nenhuma pista concreta, nenhum mapa, nem nada que pudesse consultar. Tinha apenas uma profecia que ecoava em sua cabeça. Capítulo 3. A profecia e a maldição. O dia estava pálido e infestado de certa tristeza. O ar estava pesado. Talvez fosse por consequência da morte de inúmeras pessoas que travaram batalha contra os militares no centro da cidade. No dia anterior, estavam apenas protestando no intuito de proteger suas terras, em vias de serem usurpadas pelo progresso. O vilarejo, que ficava a alguns quilômetros do centro de Paris, buscava coragem para voltar à rotina. Ainda que houvesse luto pelos mortos do dia anterior, era preciso seguir adiante para não serem atacados pela fome. As famílias enlutadas velavam seus mortos, as outras seguiam adiante. O ano é 1783. Napoleão tinha 14 anos. Nem sempre fora um homem cheio de astúcia e coragem, mas sim um garoto magrelo e deprimido
que sofre ataques diários dos garotos mais fortes. No vilarejo, todos o conhecem como Formiga. Uma neblina gelada embaçava o caminho. Não era possível enxergar nada após 10 metros adiante do nariz. Algumas poças de lama no caminho. Respiração ofegante, olhar esguio sob a sobrancelha voltadas para o chão. Temia ser atacado novamente e quanto mais temia, mais era atacado. A cesta estava cheia de legumes e peixes para serem cozidos para o almoço. Caminhara desde a feira da cidade, estava cansado. Faltava menos que 2/3 de quilômetro para chegar em casa. Percebeu que estava sendo seguido, acelerou os passos, acreditando que chegaria em casa antes de ser atacado. "Está com pressa, Formiga?", disse um dos garotos folgados que nada tinham para fazer, já que os pais lhe privavam do direito de amadurecer por meio da responsabilidade atribuídas, como, por exemplo, buscar a verdura para o almoço. Napoleão não respondeu nada. "Formigas não falam?", perguntou o segundo. "Da última vez que brincamos com ele, ele gritou muito. Acho que quer apanhar para responder." Mais uma vez, não teve coragem de encarar seus algozes. Começou a correr. Em vão. Como se o mundo tivesse reduzido a velocidade da luz, tudo voou em câmera lenta, após os pés do covarde ter atingido as costas do pobre garoto raquítico. 3 segundos minutários, legumes, peixes, cesto e corpo, todos no chão. Socos injustificados foram desferidos contra Napoleão. 3 valentões acertaram seu rosto, estômago, membros superiores e inferiores. A vítima perfeita para um ataque de covardia não conseguia revidar, apenas protegia o rosto com as mãos e soltava gritos finos, implorando por socorro. Por entre os dedos que protegiam o rosto, viu o sorriso debochado e prazeroso dos frangotes inúteis. Toda a ação durou 15 segundos, tempo suficiente para marcar mais uma vez o corpo e a alma de Napoleão. Não bateram por mais tempo, pois não queriam ser pegos em tal atrocidade. Como se tivesse apanhado por horas, o corpo ficou jogado ao solo, misturado à lama, esquálido. Nem mesmo os deuses suportaram ver a cena e choraram por meio de uma chuva fina. Aos prantos, engasgando com soluços, rasteja e recupera parte dos insumos do almoço. Levanta-se e cambaleia. O mundo está girando, seus miolos parecem estar fora de lugar. Em seu coração cresce um desejo voraz de morte. Preferia morrer a ter que enfrentar seus demônios. O barro escorrega de seu corpo. Parece um porco cuja lama sobre a pele se assemelha a uma capa encobrindo a falta de dignidade. Se sentia inferior a um porco. Estava com vergonha de chegar em casa e dizer para os pais que mais uma vez tinha apanhado. Seus pais ameaçaram dar uns corretivos nos covardes que andavam lhe batendo, mas tinha medo de contar para o pai quem eram os valentões, e ao invés de ficar livre das surras, algo pior acontecesse. Preferia dizer que não conhecia seus algozes. Por sorte, a chuva limpou parte de toda aquela deprimente sujeira. Em sua mente, a alma gritava, implorava por uma atitude mais enérgica. 1 tonelada de "e se" pesava na consciência. E se eu tivesse apanhado algum pedaço de madeira no caminho e revidado? E se eu tivesse lutado? Mas eu não teria forças para derrotar 3 cavalos maiores que eu. E se? Eram muitas possibilidades, mas nenhuma parecia ser razoável. Eu realmente sou um fracassado. Uma formiga indefesa e covarde, pois eu deveria dedurar esses babacas, mas nem isso tenho coragem. Tenho medo de tudo, até mesmo de ter medo tenho medo. A chuva engrossou. Napoleão colocou o cesto de mantimento sob uma árvore e abriu os braços, recebendo a chuva como purificadora de alma.
Livrou-se de toda a lama do corpo, livrou-se de toda a lama da alma. Agachou-se para olhar em uma poça de água, jurou para seu reflexo, trepidante de gotas de chuva, que aquela teria sido a última vez que ele apanharia daqueles desalmados. Não sabia ainda o que faria, sabia apenas que iria reagir. Lembrou-se do tio por quem tinha muito afeto e que era impedido de visitar, pois os pais achavam que ele era um feiticeiro malévolo. Sim, é isso. Quem sabe o tio não possa me fazer uma poção de coragem. Mas será que ele realmente é feiticeiro, como meus pais dizem? O que eu tenho a perder? Tanto faz se ele é ou não. Se ele conseguir me dar um conselho produtivo, já vai valer a pena ir à casa dele. Apanhou o cesto, colocou um sorriso no rosto e seguiu o caminho. Ninguém saberia o que se passava em sua mente, pois os olhos úmidos poderiam ser decorrentes da chuva. Acenou para a vizinha da frente, uma velha insuportável, que só não faz um caos com a língua, pois as demarcações de terras fazem com que os vizinhos morem longe, e ela está fora do peso e não é muito de andar. Ainda assim, todos que a visitam trazem e levam informações a ela, que é a maior fofoqueira que se tem notícia no vilarejo. O sorriso no rosto e o aceno garantiam que ela nada teria a dizer para ninguém sobre ele. Aliás, ela fora quem colocara o apelido de Formiga no jovem Napoleão. Uma boa pessoa, certamente, ela não era. Uma hora dessas, essa velha vai acabar engasgando no próprio veneno. Ou quem sabe ela não morre entalada na poltrona? Ou explode, jorrando merda para todo lado? Sorriu depois de fazer tais suposições, mas sabia que estava sendo tão mal quanto ela. Pare com esses pensamentos, garoto, você vai acabar ficando igual a ela, só que em versão de formiga, e riu em sua mente. Nem parece que acabou de levar uma surra? Claro, você queria que nós, já que eu e você somos duas faces de uma mesma consciência, você queria que nós ficássemos chorando, deprimidos, sentindo pena de nós mesmos? Não, querido, não vou me prestar ao desserviço de ser infeliz. Irei nos salvar, você vai ver. Pé ante pé, não queria ser visto. Rodeou a casa, cuidando para não ser visto. Entrou pela cozinha e deixou o cesto sobre a mesa. A casa estava silenciosa. Pé ante pé, voltou no mesmo rastro até o portão. Por sorte, não fora visto nem pela mãe, nem pelo pai. Se isso tivesse acontecido, iriam querer que ele se secasse e aquecesse o mais rápido possível, impedindo-o de ir em busca de sua salvação. Seu pai possivelmente estava em casa, pois com a chuva, certamente ele tinha voltado para casa, não gostava de trabalhar em dias chuvosos. Imaginou que os pais estivessem fazendo brincadeiras de adultos. Ele tinha vontade de encontrar alguém para fazer as mesmas brincadeiras, mas se achava em demasia feio. Nunca brincarei com alguém, a menos que eu tenha dinheiro para pagar pela brincadeira. Arqueou os ombros como sinal de indiferença aos próprios pensamentos, já que o que lhe importava naquele momento era ter auxílio para se tornar um rapaz corajoso, capaz de enfrentar os valentões que possivelmente eram inseguros demais consigo mesmos e precisavam se reafirmar ao bater em alguém mais frágil. Subitamente, as lembranças do ataque que há pouco sofrera tomaram a consciência. Voltou a ficar triste, mas não era uma tristeza vitimista. Estava furioso, tomado por raiva e desespero pela possibilidade de ser espancado por mais inúmeras vezes. Toma o caminho ermo que leva a uma vila industrial. É preciso passar por ela para chegar à casa do tio esquisito. Segue parte do caminho, quase que por instinto. Os olhos estão sem funcionalidade, já que os pensamentos encobrem os cenários. Até certa altura, a chuva dá uma trégua e o sol resolve dar as caras. Ao passar pela vila industrial, recobra o sentido da visão, distraindo-se com as chaminés. Observa a quantidade de fumaça que sobe para o céu.
Deus deve ficar muito irritado com essa fumaça invadindo as janelas do seu sossego. Claro que esse pensamento não foi literal. Digo isso porque quando ele disse Deus, no pensamento estava se referindo à divindade do universo, da natureza. O instinto lhe dizia que aquela combustão fazia mal ao planeta. Ele estava errado, fazia mal ao universo. Depois de uma longa caminhada, o cheiro do progresso já havia dado lugar ao perfume da floresta. Estava a 2 quilômetros de distância da casa do tio. Estava pálido de fome, mais fraco do que costumeiramente era. Buscou forças no âmago para conseguir chegar ao casarão com aparência de abandonado. Era possível vê-lo por trás das trepadeiras que se esparramavam por todo o grande portão de aço que protegia a propriedade. Começou a bater palmas. Na 7ª palma, o portão se abriu. Napoleão dá um salto para trás. O coração acelera e em sua face o espanto faz morada por alguns instantes. Ele já tinha vindo ali antes, mas o portão estava sempre aberto, tudo era bem cuidado. Havia funcionários que mantinham tudo ordenado e deslumbrante. Tudo era jardinado. Flores pontudas em vários tons de vermelho enviveciam o lugar. Que loucura isso! Os portões do inferno se abriram e ria em sua mente. Fica brincando com a coisa séria. Se o tio tiver parte com o diabo. Ah, nem venham com suas neuras. Se o diabo existe mesmo, se ele tiver parte mesmo, vai conseguir nos ajudar. Um portão que se abre sozinho e você não se assusta. O que queria que eu voltasse para casa com medinho? Nem tenho mais forças para voltar para casa. Espero que ele tenha alguma coisa para comer. Após passar pelo portão, ele se fecha. Os pelos do corpo de Napoleão se arrepiam. Um calafrio percorre a espinha, passa pelos membros inferiores e estaciona na sola do pé. A respiração ofegante denuncia seu medo e nervosismo. Agora entendi o porquê de os pais evitarem visitar o parente excêntrico. Percebe que um gato selvagem o segue por trás da vegetação que ladeia o caminho até a porta da casa. Vê que existem pássaros mortos no chafariz que não bombeia a água, fazendo-a dançar. O cenário é triste e deprimente. A antiga mansão de 2 andares está toda deteriorada. Há telhas caídas no chão, trepadeiras venenosas subindo pelas paredes. O amarelo vivo da tinta deu lugar a um tom de abandono craquelado. Como alguém poderia viver em um lugar como esse? Isso aqui parece o quintal do inferno, se é que o inferno existe, né, querido? Será que ele mora aqui ainda? Não sei, mas vamos descobrir. Aproxima-se da porta. Um rato passa sobre seus pés. Bah! Grita, saltando para trás. Não é possível que alguém more aqui. Começou a bater na porta. Na 7ª batida, a porta se abriu, mas não havia nenhum anfitrião lhe recebendo. A porta se abriu sozinha, como o portão. O rapaz entra pelo breu e caminha pelo corredor escuro, cujo norte é uma ondulação de luz na sala adiante. Ao caminhar, percebe que a parede está vazia, onde antes havia obras de arte e muita luz. Chega até a sala, que é iluminada por uma fraca lareira. A sala é oval, as paredes são revestidas de estantes de livros. Há apetrechos esquisitos sobre os móveis da sala, mesas e escrivanias, sem contar o gigante pentagrama que abrigava a cadeira onde o tio estava sentado. No centro da sala, sob uma poltrona rasgada, repousa o velho magricelo e alto, com pele pálida e aspecto de doente, com poucos tufos de cabelo grisalhos despencando pelas suas têmporas. Ele acaricia o mesmo gato que lá fora observava Napoleão. Como esse gato pode estar aqui? As janelas estão todas fechadas. Por onde teria entrado esse bichano? Eu falei para você que deveríamos ter voltado embora. Olha para o tio, ele parece com um demônio sedento por almas fragilizadas como a nossa. O homem esquálido, sentado sob a poltrona,
posicionada dentro de um pentagrama, chamava-se Helnan. Ele era irmão adotivo da mãe de Napoleão. Às vezes, bem raramente, visitava a casa do menino para levar doces de abóbora e contar histórias de fantasmas. O homem era naturalmente horripilante, mas Napoleão, por algum motivo que não podia compreender, gostava do velho. Era sempre repreendido pelos pais por tal afinidade com o tio. Além disso, tinha que comer os doces escondidos, pois os pais o proibiam de comer sob o pretexto de que poderia fazer mal, já que o tio era uma pessoa de intenções duvidosas. Napoleão caminha até um dos sofás à frente do tio. Ao sentar-se confortavelmente depois da longa caminhada, respira fundo e leve, fecha os olhos pelo prazer do conforto. Enquanto está de olhos fechados, ouve as janelas se abrirem, sente a brisa entrar e passar pela sua nuca. Abre os olhos e percebe que tudo está como mágica, sendo restaurado, colorido e envivecido. Só pode ser uma alucinação. Que coisa estranha é essa que está acontecendo? Só pode ser a fome ou o cansaço. Vamos, diga alguma coisa, seja meu contraponto, equilíbrio. Fale que está tudo certo e que é um sinal de que viemos ao lugar certo para nos transformar em uma pessoa corajosa. Sua outra metade adormecera. Estava extasiada com a possibilidade de estar diante de um mago que poderia lhe dar coragem para enfrentar. Levanta-se, caminha em direção à janela. Todas as flores sorriam para ele e os funcionários prestaram continência. A cor amarela ressuscitara. A casa era outra porque ele era outro. Voltou-se para o tio. Ele aparentava caquético, bem diferente do que tinha na lembrança. A casa só mostra seu estado espiritual. Quanta melancolia! Mas você era criança, não se preocupava com a vida, tinha inocência, por isso não via nada além de um paraíso. Mas seus pais sempre viram o que você viu ao chegar. E por quê? Porque quando você se sentou, relaxou, permitindo que a casa absorvesse sua angústia. Então, sim, sou um mago, bruxo, feiticeiro, tanto faz. Silêncio. Era preciso deglutir todas as respostas advindas de perguntas não verbalizadas. O velho continuava a acariciar o gatinho. A cabeça estava voltada para baixo. Em seus olhos havia uma malícia que o garoto não perceberia, já que aquele olhar só se comunicava com o bichano. O senhor sabe por que eu vim aqui? Não exatamente. Sei que você parece abatido. Quer comer um ensopado de abóbora e coelho? Claro, estou faminto. Não ouse comer de qualquer coisa que ele te der. Cale a boca. Vamos comer, sim. Não, eu já comi. Ah, não. Desculpe, só pensei alto. Há muita confusão nessa sua mente, não? Levante-se. Vamos até a cozinha. Tudo estava como se lembrava, aconchegante e cheio de cores, potes amarelos, azuis e vermelhos, toalha de renda na mesa. Sentou-se e aguardou que o prato de sopa lhe fosse servido. Por que demorou tanto para me visitar? Não se preocupe. Sei que seus pais não fazem a melhor propaganda de mim. Interrompeu qualquer desculpa forçada, enquanto colocava a segunda concha de sopa na tigela de cerâmica estampada em cores primárias. Não é isso. Eu gosto muito do senhor, mas eles não gostam de vir aqui e nem me deixaram vir sozinho, porque eu não tinha idade. Mas agora você tem idade? Servindo o garoto. Se tenho idade para ir sozinho à feira comprar nabos e cenouras e peixes e uma lista imensa de outras coisas, creio que tenho idade para vir. Seus pais sabem que você veio aqui? Não. Não é que eu quis vir escondido, é só que, diz de boca cheia. Só não precisavam saber. Te entendo. Não fale de boca cheia, é terrivelmente antiético. Desculpe. Não se desculpe, só tente ser mais. Sua sopa está uma delícia. Obrigado, mas pode ser reflexo da sua fome. Eu tomei e achei ruim. Não fazes ideia do que a mente pode criar quando seu corpo sente necessidades.
Capaz, tio, nem minha mãe faz uma sopa como essa. Vou fingir que acredito, pois pode acreditar. Começou a tomar a sopa vorazmente, sem pausas para qualquer conversa. O tio observava com aquele olhar malicioso, como se estivesse alimentando o garoto para o abater mais tarde quando estivesse gordo. Repetiu a sopa por 3 vezes. Após se dar por satisfeito, voltaram para a sala. Helnan se sentou em sua poltrona, em seguida o gato pulou em seu colo. Ambos estavam de costas para Napoleão, que percorreu o olhar pelas estantes de livros e começou a caminhar, tocando-os e lendo os títulos. Será que em algum desses livros tem algum feitiço para eu conseguir forças e coragem? Você gosta de ler? Um pouco. Qual foi o último livro que leu? Não lembro. Esses livros são mágicos? Alguns. Por quê? Napoleão preferiu se manter em silêncio. Continuou a observar os livros, buscava alguma forma adequada para iniciar o pedido de socorro que lhe trouxera até a casa do tio. No entanto, seu tio parecia estar mais sintonizado aos seus reais motivos para a visita do que ele poderia imaginar. Você apanhou do seu pai? Não, por quê? Notei que você está com algumas marcas no rosto e no corpo. Não sabia que tinha ficado marcas, nem sempre fica marcado. Como assim? Está apanhando de quem? Alguns molecotes do vilarejo. Eles são maiores que eu e hoje pela manhã, quando eu voltava da feira, eles me seguiram. Eu tentei correr, mas não fui mais rápido que eles. Me alcançaram e bateram por alguns minutos. Mas você fez alguma coisa para eles? Há alguma justificativa que endosse agressões como essa, meu tio? Nada justifica a violência, diz, abandonando os livros e caminhando em direção ao sofá, frente à poltrona do tio. Ah, meu caro, a violência é um meio muito... Bem, deixa para lá. Sinto muito que esteja passando por isso. Pelo que entendi, isso acontece rotineiramente. Sim, seus pais não dizem nada? Eu disse a eles que não sei quem são os garotos. Quando não ficam marcas, eles nem ficam sabendo. Tenho medo de meu pai bater neles e acabar criando problemas no vilarejo e alguém acabar morrendo por minha causa. Seus pais sabem que você apanhou hoje? Não. Aproxime-se, vou tirar essas marcas de você, as externas e as internas. Napoleão se aproxima do tio com certo receio. Helnan lhe lança uma das mãos sobre a cabeça do sobrinho. Em seguida desce para os ombros. O rapaz sente uma energia muito forte percorrer seu corpo. A outra mão de Helnan está segurando o gato. Ao retirar as marcas do sobrinho, os olhos do gato brilham como fogo, como se queimasse o que fora tirado de Napoleão. Tio, queria saber se você poderia me fazer uma mágica para que eu conseguisse força e coragem para enfrentar os valentões que me cercam sempre. Voltando a se sentar no sofá, em frente ao tio. É possível sim, mas tudo tem um preço. Eu vou pagar por essa que você acabou de fazer? Não, essa eu coloquei na minha conta. O senhor está com essa aparência por causa do uso de magia? Não estou na minha melhor forma, mas meus planos estão dando certo e voltarei à minha melhor forma em breve. Tenho uma eternidade para envelhecer e rejuvenescer. Como isso funciona? A princípio, só posso falar sobre o que você quer. Dou-te uma profecia que vem acompanhada de uma maldição. Mas essa profecia vai me fazer parar de apanhar? Dará o que o seu coração deseja. E a maldição? Aí já é muito incerto. Com certeza será algo que em algum momento lhe privará do que conquistará na profecia. Bizarro, ganho e depois perco. Em quanto tempo vou conseguir uma vida nova? A magia não funciona assim, meu filho. A vida tem um fluxo e quando você reconfigura seu destino, utilizando as energias dos acasos, você perde o controle de sua vida. Como assim? Se eu tenho um destino, não tenho controle de minha vida, mas se faço alguma coisa para mudar meu destino, como posso perder o controle da minha vida? Os destinos são frutos de suas escolhas intuitivas.
Porém, o boicote dos acasos, gerados a partir de suas escolhas, cria um futuro que independe de suas escolhas, entendeu? Não, mas não importa, só quero ter uma vida diferente. Você está certo de que quer arcar com a maldição que lhe será destinada? Tenho, muito bem. Seu desejo é uma ordem. Jamais pensei que o senhor fosse um bruxo. Meus pais sempre insinuaram isso e eu nunca acreditei. Mas você veio hoje em busca de magia. De certo modo, você acreditava que eu a tivesse para lhe dar. Como você disse, nossa mente cria muitas coisas. Hoje desejei muito que tudo que disseram sobre você fosse verdade. Assim, você seria a única pessoa que poderia me ajudar. Você acha que sou fruto de sua imaginação? Não sei, mas pode ser que eu esteja deitado, desmaiado de dor e fraqueza na beira da estrada e você seja apenas uma alucinação. Poderia ser, mas não é. E aí, vai querer ou não sua profecia? Não sei, queria algo mais imediato. Uma profecia parece ser algo muito distante. Uma profecia não necessariamente é uma previsão para o futuro, mas também uma constatação imediata de uma mudança no percurso do destino. O que ofereço é o suprassumo de seus desejos. O que você deseja? Ser poderoso. Olha só quanta coincidência. Por que coincidência? Tudo ao seu tempo, um dia você a perceberá. Por ora, posso dizer que é uma ótima escolha. Podemos? Sim. Preciso perguntar, essa é uma escolha sua ou você acha que foi induzido a vir me pedir o que pede? Não fosse pelos covardes que me batem, eu não teria vindo aqui. A menos que o Senhor os tenha enviado. Estou aqui por escolha. Na verdade, não é bem uma escolha, é uma consequência. Acho que não acredito em escolhas, mas em consequências. Como consequência de todas as surras injustificadas que levei daqueles covardes, venho a ti em busca de socorro. O olhar malicioso e um sorriso sarcástico no canto da boca brotam na face de Helena. Pois bem, após finalizarmos a imersão na profecia, não haverá mais volta. Tudo bem, vamos logo com isso. Aproxime-se novamente. Helena se posicionou em pé, deixou o gato na poltrona. Napoleão se levantou e deu 5 passos. Ficou bem próximo do tio. O velho mórbido estendeu as mãos. Por alguns instantes trocaram energia. O que será que ele vai fazer agora? Ainda dá tempo de desistir? Jamais ele vai nos salvar, de fato. E quanto ao preço a pagar? E quanto às incertezas? Que incertezas? Ora, bolas, não sabemos o que ganharemos nessa profecia, muito menos o preço que pagaremos com a tal da maldição. Ah, cale a boca, respire e aborte seu destino de fracasso. Relaxe, você está muito tenso. Tudo bem, demora muito? Não, já estamos iniciando o transe. Feche os olhos. Helena inspira o máximo de ar que consegue e expira por 7 vezes. Abre os olhos, fita Napoleão e balbucia a chave para o feitiço. Per profetiae, per maledictum, quo non conterete et reprobare a puero fato. Per profetiae, per maledictum, quo non conterete et reprobare a puero fatum. Per profetiate, per maledictum, quo non contere et reprobare a puere factum, per maledictum, quo non contere et reprobare a puere factum. Após repetir pela 7ª vez a chave do feitiço, pela profecia e pela maldição, destruo o destino deste menino e dou-lhe como destino o seu desejo. Um vento forte invade a sala por todos os cantos, corredores, portas e janelas. O vento começa a levar os objetos e as paredes. Napoleão não abre os olhos, mantém-se confiante no tio. Todas as paredes somem, o vento se acalma. Eles continuam de mãos dadas. Napoleão abre os olhos. Estão em uma outra dimensão. É um campo florido, cheio de girassóis inclinados para o astro-rei que está se pondo.
O céu está abstratamente pincelado, como se algum artista tivesse imaginado um pôr do sol que se esconde atrás de nuvens, de tintas de uma paleta que tem laranja, rosa, roxo e azul. É simplesmente mágico. Não acha que está muito bom para ser verdade? Ora, bolas, tenha mais fé, meu querido. Ter fé é uma coisa, agora acreditar que o paraíso não tem preço é outra. Não duvido que já já tudo isso some como a própria sala. Tanto faz, claro que todo esse paraíso é uma ilusão. Mas, se o caos se apresentar, coloque na sua cabeça, colocarei na nossa cabeça, que é preciso enfrentar os demônios para conquistar o inferno. Você não tem medo? Medo de quê? Do inferno que pode virar nossa vida? A nossa vida é um inferno e o que pode piorar? Quando não se tenha nada a perder, ficar no negativo é um risco. Napoleão sorri, ainda que sua mente esteja dividida. Todavia, o tio lhe fita com seriedade e, na sequência, corre o olhar por todo o corpo, descendo até os pés. O rapaz também olha para o solo e percebe que estão sobre um pântano cheio de vermes que sobem pelas suas pernas. Napoleão não se assusta com os vermes e os encara com estranha normalidade. Bloqueou toda e qualquer possibilidade de espanto. Está concentrado na força e na coragem que terá quando sobreviver ao transe da profecia. Levanta o olhar e, no lugar do pôr do sol, um cinza apavorante encobre o céu. No lugar dos girassóis, plantas carnívoras mastigam os pássaros que fazem voos rasantes em busca de comida. Nenhum pensamento. Apenas o vazio sólido e improvável dentro da mente mais frágil que há poucos instantes temia pelo que agora acontecia. O tio olha nos olhos de Napoleão e lhe entrega a profecia. Sobre os oceanos está amaldiçoada a morrer. Sobre a terra estás abençoada a governar. Serás o maior militar da história. Cantarão canções em seu nome. Poderás conquistar o mundo. 2 anos antes do fim do século, uma relíquia se apresentará ao sol. Conquiste-a e governe o mundo. Napoleão vê frames de sua ascensão. Vê-se em campo de batalha, liderando tropas enormes, com contingente de guerreiros quase incalculável. Ainda dentro da visão, Napoleão está sobre um penhasco de onde se vê toda Paris. Ele está quase despido, usa apenas uma espécie de ceroula curta, o corpo todo coberto por barro e cinzas. Enquanto ele observa a cidade, aproxima-se dele sua versão adulta. Segura-lhe as mãos gentil e carinhosamente, como se estivesse agradecendo por alguma coisa, e sorri. Napoleão pisca os olhos e vê que está na casa do tio segurando sua mão. É só isso, tio? Eu perdi quase toda a minha energia por... Só isso? Não foi isso que eu quis dizer. Eu te entendi, mas o mau humor é inevitável depois de um trabalho como esse. Então, deu certo? E como deu certo? Obrigado, meu tio. Como as coisas acontecem agora? Você será seu guia. Tudo se encaminhará. Já és uma nova pessoa. Consegue ouvir alguma coisa colocando dúvidas em sua mente? Não. Eles sumiram. Parece não haver consciência. Sente falta deles? Não.